paz do Senhor para todos, trazer uma palavra para a nossa edificação neste momento. Quero falar sobre a Trindade. Antes de falar, quero ler um versículo da palavra de Deus, no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, que diz assim: Ouvi, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Quando nós vemos na palavra de Deus, mostra aqui que Deus é o único. Ouvi, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Deus é único, é o que nós cremos. Um Deus que está no céu é único. Mas vamos entender a palavra de Deus. Se em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, diz que Deus é único, esse mesmo Deus criou o céu, a terra, os animais, fez separação entre águas e terra e criou tudo. Mas quando foi criar o homem, ele usou a palavra façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, nós vemos que está no plural. Se está no plural, é mais de uma pessoa. Então quero dizer, primeiro, quem cria é criador. Então Deus não estava sozinho. Deus estava com alguém, mas não estava com anjo. Para o unicista que diz que estava Deus e os anjos na criação. Mas anjo não pode criar nada. Só o diabo que criou a mentira, que Jesus se diz que Satanás é o pai da mentira. Mas nós vemos aqui na palavra de Deus que Deus usou essa palavra, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Se nós cremos em um único Deus, e quem estava na criação aqui com Deus? Se usou essa palavra, façamos. Aí para isso nós temos que usar outros textos da palavra de Deus para nós entender sobre a Trindade que nós cremos. Em primeiro lugar, a palavra Trindade não está na Bíblia. Mas por não estar na Bíblia, não significa que não existe. Assim eu faço uma pergunta: você crê no livre-arbítrio? Aí eu pergunto, se você crê no livre-arbítrio, onde é que está a palavra livre-arbítrio na Bíblia? Você não vai encontrar. Mas se você crê no livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio existe, assim também é a Trindade. A palavra Trindade não se encontra na Bíblia, mas as três pessoas da Trindade nós vamos se encontrar na Bíblia, podemos provar. Certo testemunho de Jeová chegou para mim e perguntou: me mostre na Bíblia a palavra Trindade, que eu me converterei ao cristianismo, sereis evangélico. Mas eu já sabia dessa pergunta, eu disse a ele: a palavra Trindade eu não encontro na Bíblia, mas se você quiser as três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu posso provar na Bíblia. E aí ele não quis conversa, porque ele sabe que a palavra Trindade não se encontra, mas as três pessoas nós podemos provar. E ele não quis conversa. Mas vamos lá. Se Deus criou o homem, usou a palavra façamos, se nós cremos no único Deus, então quem criou o homem é criador. Então se a palavra façamos, Deus não estava sozinho. Então nós temos que entender isso aí para que nós podemos ver na palavra de Deus. Segundo, nós vemos no livro de João, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Então aparece o Pai, envia o Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós. Então mostra aí a segunda pessoa aparecendo, Pai e Filho. No livro de João, capítulo 14, versículo 16, diz assim: eu vou para o Pai, mas enviarei outro Consolador. Então Jesus está referindo outro Consolador, outra espécie igual a Ele. Então Pai, Jesus disse: eu irei para o Pai, enviarei outro Consolador, que é o Espírito Santo. Então nós vemos agora três pessoas aparecendo na Bíblia Sagrada. Essas três pessoas que é chamada de Deus. Nós vemos em Gênesis capítulo 1 e 1, ao versículo 3, que fala que o Espírito Santo se movia sobre as águas. Nós vemos também João capítulo 8, 58, diz que Jesus falando para os fariseus, disse: eu sou. Só quem pode usar essa palavra eu sou é Deus.
Quando Jesus disse, antes de Abraão existir, eu sou, então Jesus estava referindo ali que ele é Deus. Então os fariseus blasfemaram contra Cristo, pegando pedra para querer apedrejar Cristo. Nós vemos também no livro de Isaías 9,6, que diz assim, porque o menino nasceu, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele é Deus, ele é Deus forte, Jesus é Deus. Então veja só, em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 3 ao 5, mostra ali que o Espírito Santo, ele é Deus. Mas nós cremos em três deuses? Não. Nós cremos no único Deus, agora trino. Então veja só, o Pai, o Filho e o Espírito Santo aparecem tanto nesses versículos como no batismo de Jesus. No batismo de Jesus, Jesus estava na água sendo batizado por João. O Espírito Santo descendo em forma de uma pomba. E uma voz saiu de Jesus? Não, saiu do céu, dizendo, este é meu Filho amado. Então as três pessoas separadas. Nós vemos também na morte de Estevão. Estevão, quando estava sendo apedrejado, Estevão, cheio do Espírito Santo, olha para o céu e veja o céu aberto. Jesus de pé à direita de Deus, do Todo-Poderoso. Então Jesus em pé à direita do Todo-Poderoso e o Espírito Santo estava aqui na terra, Estevão cheio do Espírito Santo. Então nós vemos as três pessoas da Trindade. Como nós podemos entender que nós cremos em um único Deus, e esse Deus é trino, triuno, as três pessoas separadas? Por que as três pessoas separadas? Jesus, ele não é o Pai, assim como ensina o unicista? Não, Jesus não é o Pai. Porque o unicista, ele diz que Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a mesma pessoa. Foi três manifestações. Primeira manifestação do Pai, segunda manifestação do Filho e a terceira a manifestação do Espírito Santo. Então Jesus veio como Pai, veio como Filho e veio como Espírito Santo e são a mesma pessoa. Nós não cremos nisso aí. Por quê? Porque no livro de João, capítulo 6, versículo 38, diz assim, disse-lhe Jesus, eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Aí eu pergunto, se Jesus é o Pai, Jesus veio fazer a vontade de quem? Se ele é o Pai. Quem foi que enviou Jesus? Se ele é o Pai. O que dá para entender que existe duas pessoas. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Vamos ver outro versículo também muito bom que fala sobre Jesus. Diz aqui, livro de João, capítulo 8, versículo 32, diz assim, disse-lhe Jesus, se Deus fosse o vosso Pai, certamente vos amarei, pois eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Aí eu pergunto, se Jesus fosse o Pai, como ele diz aqui, eu não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Quem foi que enviou Jesus? Ele mesmo? Se ele disse que não vem de mim mesmo, ele não veio do Pai, mas diz aqui, mas não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Está bem claro na Bíblia Sagrada que Jesus está referindo que ele não é o Pai, assim como diz o unicista. Se Jesus fosse o Pai, então quem foi que morreu na cruz? O Pai ou o Filho? Se Jesus e o Pai é a mesma pessoa. Eu quero dizer que nenhum unicista diz que quem morreu na cruz foi o Pai. Se Jesus fosse o próprio Pai, no batismo de Jesus nas águas, por que a voz saiu do céu, das nuvens? Por que a voz não saiu do próprio Cristo? Se o Espírito Santo é Jesus e a mesma pessoa, por que o Espírito Santo estava fora do corpo de Cristo, em forma de uma pomba? Porque quando Jesus estava na cruz, ele disse assim, Pai, nas tuas mãos entregue meu Espírito. E a Bíblia diz que ele suspirou e morreu. Como é que Jesus estava na água sendo batizado por João e o Espírito dele estava fora em forma de uma pomba? Nós entendemos, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo separado, não os três a mesma pessoa.
Mas vamos continuando. Para nós que nós cremos que Jesus não é o Pai, porque também ele diz assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do Pai que está no céu. A Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 3 em diante, mostra que Jesus estava lá, tomou o livro daquele que estava sentado no trono. Aí eu pergunto, Jesus tomou o livro de quem? Quem estava sentado no trono? Era anjo? Não. Anjo não podia estar no trono, porque quem está no trono está em autoridade. E Jesus foi e tomou o livro daquele que estava sentado no trono. Se a Bíblia diz que Jesus estava de pé e tomou o livro daquele que estava sentado, como explicar se Jesus é o próprio Pai, ele está em pé e toma o livro daquele que está sentado, se é ele mesmo? Grande confusão para explicar. Mas que nós cremos que Jesus tomou o livro do Pai, porque o Filho é um e o Pai é outro. Nós vemos na Bíblia Sagrada que quando Jesus veio aqui nessa terra, teve duas naturezas, divina e humana. A natureza humana, Jesus teve fome, sede, cansaço, dormiu, morreu, chorou e foi servo. A natureza divina, Jesus acalmou a tempestade. A natureza divina, Jesus perdoou o pecado, porque quem pode perdoar pecado se não Deus? Mas Jesus é Deus, ele teve autoridade de perdoar pecado. Jesus é Deus, sabe por quê? Porque ele tem os 4 atributos que só pertencem a Deus: eternidade, onipresença, onisciência e onipotência. Todo poder. Poder, Jesus, quando ressuscitou, ele disse: todo poder foi me dado no céu e na terra. Eternidade, a Bíblia diz lá em João capítulo 1, versículo 1 e 1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ali fala sobre a eternidade de Deus, que lá não existe tempo, mas Jesus já estava na eternidade. Isaías capítulo 9, versículo 6, que o menino nasceu, seu nome será Maravilhoso Conselheiro e Deus Forte, porque ele é Deus. Então nós vemos na Bíblia Sagrada que o Espírito Santo, quando desceu em forma de uma pomba, é porque fala sobre símbolo do Espírito Santo. Aí as testemunhas de Jeová diz que o Espírito Santo não é uma pessoa porque estava em forma de uma pomba. E pomba não é uma pessoa. Aí eu pergunto, Jesus é chamado de leão, Jesus é chamado de cordeiro, Jesus é chamado de ovelha, Jesus é chamado de porta e de caminho. Aí eu pergunto, Jesus não é uma pessoa porque ele é chamado do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Jesus não é uma pessoa porque ele é chamado do leão da tribo de Judá? Sim, Jesus é uma pessoa. Então o Espírito Santo também é símbolo do Espírito Santo, porque ele estava em forma de uma pomba, mas ele é uma pessoa. O Espírito Santo, o símbolo dele é fogo, pomba, água e azeite e vento, mas ele é uma pessoa, assim como o Pai e o Filho. Nós vemos que as duas naturezas que Jesus teve, lá em Filipenses capítulo 2, versículo 6 ao 7, que ele, sendo em forma de Deus, se humilhou-se a si mesmo, tornando-se servo, semelhante aos homens. Então ele, como Deus, não teve a usurpação ser igual a Deus, mas ele se humilhou-se a si mesmo, tornando-se servo. Nós vemos também na palavra de Deus que Marcos capítulo 16, versículo 19, diz assim a palavra de Deus, que assentou-se à direita de Deus. Jesus, quando subiu ao céu, ele assentou à direita de Deus. Então vamos lá. Se você senta à direita de Deus, se Jesus fosse a mesma pessoa, como é que eu posso sentar à direita de alguém, se eu sou a mesma pessoa? Mas está bem claro, e mostra que Jesus, ele é o Filho e existe o Pai e também o Espírito Santo. João capítulo 14, versículo 24 diz assim: a palavra não é minha, mas do Pai que me enviou. Quando Jesus estava aqui nessa terra, o que ele pregou, ele disse assim: a palavra não é minha, mas do Pai que me enviou é que deu a palavra. Então, se quem enviou ele? O Pai.
A palavra era de quem?